Chegou a hora do grande destaque deste Jornal da Noite, a entrevista a Pedro Santana Lopes, conduzida em direto pela Clara de Sousa. Muito boa noite. Faltam 4 dias para as diretas no PSD, que vão escolher o próximo líder do partido. Ontem entrevistei Rui Rio em Matosinhos. Hoje entrevisto Pedro Santana Lopes em Pombal, onde está em campanha. Muito boa noite, Dr. Pedro Santana Lopes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nem que o vento mudasse 10 vezes. O senhor, há 3 anos, tinha a certeza de que se concorresse a primeiro-ministro não tinha possibilidades de ganhar as eleições. O que é que mudou desde então para ter agora este objetivo em mente? Isso é um vídeo que apareceu ontem na net, ou seja, foram daqueles não truques. Disse isso ou não disse? Nem que o vento mudasse 10 vezes. Disse, numa altura em que Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro, eu queria era que ele voltasse a ser. Agora sabe as alterações climáticas que tem havido, não sabe? E, portanto, isso dos ventos, a coisa está diferente. E agora nem é preciso o vento mudar uma vez. Tenho a certeza que estou em condições de disputar as próximas eleições e de as ganhar a António Costa. Estou convencido que isso vai acontecer pelas mais variadas razões. O Governo perdeu o estado de graça, o PCP está com um pé dentro, um pé fora da maioria parlamentar, o Bloco de Esquerda quer ir para o Governo com o PS. Agora eu vejo, sinto na rua, sinto no partido, sinto nesta onda laranja que está a crescer. As pessoas convenceram-me. E quando Passos Coelho não concorreu à liderança, eu disse, o vento mudou. Mais uma vez, o vento mudou e eu tenho que ir por uma questão de convicção, de dever, por acreditar que desta vez não vou receber o poder das mãos de uma pessoa, mas vou conquistar o voto por sufrágio universal e direto. Aos olhos da opinião pública, enfim, a palavra atrapalhadas que tem sido usada pelo seu adversário Rui Rio tem sido muito marcante nesta campanha. Aos olhos da opinião pública, não propriamente os militantes do PSD, não acha que dizer algo há 3 anos e agora dizer algo diferente pode ser visto como uma oscilação que afeta a sua credibilidade? Clara, quantas vezes Rui Rio, por exemplo, disse que se calhar ia ser candidato e depois não foi? A Presidente da República, a Presidente do Partido, quantas vezes tantas pessoas já disseram, pois não foram? Sabe que eu tenho uma grande diferença. Passam a vida a querer olhar para as minhas palavras, olhem para as minhas obras. Por todo o lado onde andei, onde estive, fiz muita obra, desde que me tivessem deixado de cumprir os mandatos. E foi isso que aconteceu. Desde que enquanto tive tempo para estar nas funções, fiz muita obra na Figueira da Foz, em Lisboa, na Santa Casa da Misericórdia, e, portanto, as palavras, um disse uma coisa um dia, no outro dia já não disse. Sabe o que são as atrapalhadas? O que se diz sabe não é importante, bom? Dr. Pedro Santana Lopes. É importante, com certeza. Mas o que não tem a ver com a confiança do eleitorado? O que eu digo, olha, em 83, contra o Bloco Central, livre com Marcelo Rebelo de Sousa, José Miguel Júdice, 2017, contra o Bloco Central. Há uns que dizem umas coisas quando não são candidatos, dizem outras quando são. E eu andei este tempo todo a dizer a grande diferença entre Rui Rio e eu é a posição face ao Partido Socialista. Ele vem, toda a gente sabe destes anos, a proximidade com António Costa. Eu até trabalhei com o governo de António Costa, embora nomeado por Pedro Passos Coelho, depois reconfirmado por António Costa, mas nunca tive uma palavra de proximidade política com ele. Procuro, como farei como líder da oposição, reconhecer o que é bem feito e o que não é bem feito. E isso reconheceu várias vezes no programa que... No programa consigo e com António Vitorino, que as pessoas na rua muitas vezes dizem que têm muitas saudades, mas não vai ser possível voltar porque vou ganhar as próximas eleições. Um Portugal em ideias. Isto é o que eu fiz. Os outros falam de mim. Trapalhada, não trapalhada. A tenda de circo dos debates para um lado e para o outro. Instável, não instável. Misericórdia, não misericórdia. Ideias, propostas. Eu fiz uma convenção como nunca houve numa candidatura, uma moção de estratégia política, 211 medidas, ou 221. Esta é a questão, na inovação e na investigação, na coesão territorial, no crescimento económico, nas políticas sociais, na questão demográfica que é tão importante para Portugal por causa do envelhecimento da população e, portanto, fazemos a inversão nesta pirâmide etária. A fecundidade em Portugal é na ordem dos 1,3, 1,2, 1,3. Precisamos de 2,1 para a segurança social ser sustentável, para a economia crescer e, portanto, é disto que eu trato, é isto que eu ando a dizer pelo país todo. Eu não quero saber se o Dr. Rui Rio, em 2013, tomou decisões que prejudicaram muito os contribuintes ou não. Bom, não quero saber nada. Desculpa, vou ter que o interromper porque não foi isso que apareceu no primeiro debate em que muito foi discutido no passado. Sim. Mas o que eu queria... Não, mas o passado, mas não questões pessoais, opções políticas. Sim. Por exemplo, pôr Pedro Passos Coelho fora das listas de deputados. Sim, isso ficou claro na altura, as vossas posições. Naquela questão com que começámos esta entrevista, na questão da sua credibilidade e da forma como os portugueses podem olhar para si
e vê-lo como um homem credível ou não. O que sabemos é que no passado sábado o senhor pediu desculpa por alguns episódios do seu governo, as tais vulgo trapalhadas que fala Rui Rio, e que considerava menores. Mas deixe-me apenas ir a algumas de fundo para este assunto ficar esclarecido. Mas 2004 ainda? De 2004, para este assunto ficar esclarecido. Fazem outra entrevista não vou. Vamos ser rápidos. Então Permita-me que sejamos rápidos. António Mexia, o seu antigo Ministro das Obras Públicas, e a fúria da construção de pontes. Pede desculpa por isso? A fúria da construção de pontes? 4 pontes, 2 delas anunciadas já em tempo de gestão. Sim. Pede desculpa por isso? Olha, foi um erro ou não? Vou-lhe dar um exemplo. Oxalá tivesse sido feita a ligação à Algestra Faria da responsabilidade dos privados, sem um tostão, 1 cêntimo do erário público. Na altura anunciada sem estudos concretos? Não é isso. Clara de Sousa, ainda um amigo meu me dizia ontem até isso. Acha que algum governo ao fim de 4 meses pode ser julgado? Os governos ao fim de 4 meses estão a estudar dossiês. O que é extraordinário é que me perguntam pelas decisões. E bem, arrendamento urbano, o imposto sobre a banca que a banca não gostou, a questão do princípio do utilizador pagador. Por todo o lado onde ando, dizem-me assim, olha, sabe quem decidiu isto? Foi o seu governo. Ainda hoje um mail que recebi, polícias municipais ao pé das escolas. Portanto, não pede desculpa por isto. Eu não, foi algo bem feito no seu entender. Propostas de trabalhar, um grande ministro das Obras Públicas, toda a gente diz que foi, não pelo Primeiro-Ministro, pelos ministros, um dos melhores governos desde o 25 de abril. Tentativa de limitar a liberdade de expressão. As pessoas, tentativa de limitar a liberdade de expressão, na opinião, aliás, foi o parecer da Alta Autoridade para a Comunicação Social, por parte do seu antigo ministro Rui Gomes da Silva, o que levou até ao afastamento de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI. Pede desculpa por isto? Foi um erro? Não, não é questão de pedir desculpa, não. Fez um comentário igual a outro. Olha que o Dr. Jorge Sampaio, exatamente igual, tinha feito uns meses antes, tendo pena que não houvesse contraditório naquele espaço ao domingo. E outro lamento é as consequências que teve. Claro, mas não quero... Eu acho que os portugueses... Não houve tentativa de limitar a liberdade de expressão? Não. Olhe para mim, acha que eu alguma vez era capaz... Claro, já me conhece um bocadinho até desse programa os portugueses viram-me... Eu não vou dizer envelhecer, que não estou envelhecido, mas os portugueses acompanham-me há 40 anos. Acha que eu sou um homem de não liberdade? Quero limitar a liberdade de alguém. Sabe o que é que eu gosto? É contraditório. É de um peso e de uma medida só. E não 2 pesos e 2 medidas consoante são as pessoas. Olha António Costa agora. O programa que ele está a aplicar no governo é o que ele disse que aplicava antes das eleições. Ir para além da Troika, quantas vezes ele disse isso, Pedro Passos Coelho? Agora, ufana-se de apresentar números do déficit surpreendentes, para além daquilo que estava comprometido, para além daquilo que estava anunciado. Então aqui não há contradição. Antes das eleições dizia que Pedro Passos Coelho não se devia empenhar tanto em respeitar os compromissos com Bruxelas. Agora quer ultrapassá-los. Aí a questão da credibilidade não se põe. Doutor, motivos que levaram à admissão de Henrique Chaves, seu antigo amigo, a gota d'água que levou, como sabemos, à dissolução, pede desculpa por isso ou já lhe pediu desculpa por isso? Não. Mas acha razoável por se demitir um ministro? Neste demitiram-se 14. Já tinha havido 14 dissoluções, 14 membros do governo. Ele acusou de grave inversão dos valores de lealdade e de verdade. Então e porquê? É ele que fala. Eu nunca respondi, não respondo. Porquê? E dá por adquirido isso. Por que não? Por uma questão de dignidade, por amor próprio. Como disse o Dr. Jorge Sampaio, deve ter sido o único caso do mundo em que o ministro se demitiu sem falar primeiro com o Primeiro-Ministro. Haja razões ou não para se demitir. Mandar uma carta pelo correio, mandar entregar na residência oficial. Portanto, não respondo. A última. Dignidade. Nem que isso nos prejudique, primeiro, o respeito à nossa dignidade. A última, para podermos avançar. O senhor decretou o fim da austeridade. Quem? Pede desculpa por isso. Não sou eu. Não. Sabem que época estávamos? 2004. A Alemanha... A meio de um processo de redução de déficit, depois do procedimento pela primeira vez? Sim, a sair do procedimento de déficit excessivo. E, aliás, lamento o comentário que fez o José Gomes Ferreira, mas um dia deixo assim como disse, se me convidarem já como líder do partido falar sobre isso, mas a Alemanha e a França naquela altura tinham violado também elas o limite dos 3%. Nós estávamos a recuperar, com o governo de Durão Barroso e o meu, vindos do engenheiro Guterres. Sabe o que é que eles fizeram? A Alemanha e a França disseram, não, deixa lá o déficit, os 3%. No Pacto de Estabilidade e Crescimento agora vamos dar importância ao crescimento e não tanto à contenção orçamental. Nós continuámos a praticá-la. Déficit de 2004, 3%. Depois a Comissão Europeia corrigiu para 3,1%. Veio o engenheiro Sócrates e inventou que no ano seguinte era 6,83%. Foi o engenheiro José Sócrates que inventou? Sim, com o Dr. Constâncio. Mas todos sabem. Agora, militantes do partido, se me permite, claro, eles querem ouvir falar do que eu Já vamos. Mas há aqui uma parte que temos que resolver, porque então era a última, não era? O senhor veio pedir desculpas por algumas situações e sobre estas não falou. O que eu queria perguntar era se não acha que se antecipou ou que se precipitou e que também aí, por isso mesmo, prestou um mau serviço ao país nessa fase. Em quê?
Precipitei-me ao decretar o fim da austeridade, ao anunciar aumento do IRS, a fazer um orçamento expansionista numa fase em que as contas ainda não estavam equilibradas. Não fiz orçamento expansionista. O orçamento continuava. Não prevíamos redução de impostos, uma ligeira mexida nos escalões, como aconteceu agora. Nós estávamos a sair do procedimento por déficit excessivo. E o que acontece é que eu dou muita importância, como continuo a dar, ao crescimento económico. E a Alemanha e a França estavam a fazer isso mesmo e nós tínhamos que seguir na mesma pegada. No Conselho Europeu em que participei, falei disso na altura com o Sr. Schroeder, com o Sr. Blair, com o Presidente Chirac, e todos eles queriam era isso. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Voltaria a fazer tudo de novo? Não, tudo da mesma não, forma? Tudo não. Neste campo, nestas opções, por exemplo, da área? Pouco inteligente é quem não tira lições da vida. Eu hoje em dia, agora, o entusiasmo é o mesmo. O fervor de querer que o meu país cresça, Clara, porque nós não podemos consolidar o orçamento só pelo lado da despesa. Nós temos que criar riqueza para termos não mais receita fiscal brutal sobre as pessoas com a economia contraída, mas a crescer mais do que 3%, mais do que a média europeia. Nós continuamos a 70% do rendimento per capita europeu, 30 anos depois de estarmos nas comunidades europeias. O senhor acha que tem capacidade para dar volta a isso? A 70% da produtividade, sim. E sabe, eu até lhe posso uma data, olha, já que fala de 2004, 8 de setembro de 2004, Rio de Janeiro, os seus colegas, o seu Primeiro-Ministro, como é que vai fazer nas negociações para os aumentos de salários? Eu disse, temos que crescer e dar estímulos salariais se houver aumento e melhoria da produtividade. Portanto, a remuneração fixa das pessoas e se a produtividade aumentar do que precisamos como pão para a boca, dar estímulos salariais. Há uma diferença fundamental entre uma visão resignada e fazermos a ruptura, libertar os cidadãos do Estado abusador, olha, que pede pagamentos especiais por conta, retenções na fonte, faz os particulares pagar juros quando se atrasa, passa multas e depois quando o Estado se atrasa ou fica com dinheiro que não é nosso, nem paga juros, nem paga ele próprio multas. É um Estado que constantemente invade esta esfera da autonomia dos cidadãos e, olha... Mas o modelo de crescimento, o modelo de crescimento que o senhor advoga, um outro modelo de crescimento. Ora, neste momento o país está a crescer, já nem tanto pelo consumo, que era a ideia inicial deste governo, mas sobretudo pelas exportações e pelo investimento. O caminho que o PSD de Pedro Passos Coelho fez, perante isto o PSD e também o senhor, se vencer a liderança, não fica sem discurso? Ou consegue apresentar um modelo alternativo? Eu sempre tive este entendimento. A obrigação da oposição é provar que é melhor que o governo, não é dizer mal do governo. O governo conseguir resultados positivos não me incomoda nada. Pelo contrário, eu fico contente como português. Eu quero é provar que tenho melhores propostas, nomeadamente na inovação e na investigação. Já disse, quero que Portugal seja a nova Finlândia. Diga? Hoje houve novidades nesse campo por parte do Primeiro-Ministro. Pronto, em relação ao déficit, por exemplo, 1,2, muito bem. Agora, nós temos que nos preocupar nas propostas que vamos apresentar, enquanto ainda somos e continuamos a ser e seremos o maior partido português. Quando eu digo maior partido da oposição, é maior partido parlamentar e maior partido português. E na inovação e na investigação, ligar os centros de investigação às empresas e às universidades. Ontem estive na Invest Braga. É mesmo aquilo que eu quero, apostar no empreendedorismo, nas startups. Política fiscal ousada para trazer para cá os talentos. As Madonas são ótimas. Coincide com o Rui Rio nesse campo. Coincide totalmente com o Rui Rio. Fala a declaração de candidatura dele ou o programa dele está lá. Ele cada vez que me ouve dizer uma coisa, depois vai fazer isso na entrevista seguinte. Eu digo isto desde a minha... Mas é evidente, basta ler. Eu quando digo estas coisas é com prova. É dizer basta ler, não só falar. Eu digo isto desde a apresentação da candidatura. E o senhor também quer um ligeiro superávit? Quanto mais superávit tivermos, não é também. Eu defendo que o equilíbrio orçamental seja alcançado muito por essa aposta no crescimento, com contenção da despesa, como é evidente. Controle da despesa. É muito importante que exista... Mas controle da despesa vai levar a cortes em quê? Em que áreas? Áreas fundamentais, na saúde, na educação? O saldo positivo das administrações públicas. Vamos ser realistas. Nós não temos outra hipótese se a economia não crescer. Vamos ter mais despesa. Com o que aconteceu nos territórios queimados ou calcinados, a restauração que vai ser necessário fazer, nós vamos ter mais despesa, nomeadamente investimento. Nós temos que olhar para a nossa realidade. Eu acredito que a carga fiscal deve baixar, nomeadamente no IRC. Este governo levou com a derrama estatal o IRC para nível de 32,5%. Na União Europeia, a média anda pelos 27%. Países na Grã-Bretanha com 19% ou na Irlanda com 11%, 12%. O que é que o senhor quer dizer com isso? Que é o senhor que consegue fazer isso, o que não foi feito até agora? Temos que ter uma margem de negociação crescida com Bruxelas. Irlanda bateu. Bruxelas não queria que a Irlanda baixasse tanto o IRC. E a Irlanda baixou. Eu sou dos que acredito que baixar a carga fiscal
pode trazer e traz seguramente mais receita em determinados aspectos. Está a falar de baixar a carga fiscal e isso implica baixar os impostos também para os contribuintes, nos impostos sobre o trabalho, algo que queria fazer em 2004. Para as pessoas, mas foi feito muito pouco, nomeadamente com essa alteração dos escalões. E quer fazer. As famílias estão atrofiadas, há pessoas... Reverter o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar? Claro, há 47% das famílias portuguesas que vivem com menos de 10 mil euros brutos por ano. 47 e abaixo de 5 mil é pouco menos de metade disso. É uma brutalidade. Mas o senhor acha que vai ter margem para fazer redução de impostos? Claro, o que eu quero é acabar com a sedução de vários setores da sociedade portuguesa, incluindo alguns da comunicação social, pelas opiniões do costume, pelas atitudes do costume, pela resignação. Está a ver, a resignação a que Portugal não pode ser igual aos melhores da Europa. Eu já não digo os do topo, a média europeia. É para isso que eu venho e para lutar por isso. E se não houver vontade política, se um candidato a líder diz logo, não, eu renuncio a isso. É como um candidato a líder político, eu quero cortar, pronto, e tentar ver se na contabilidade aparece ao final um saldo zero. Não. A despesa tem que estar controlada. Mas empenhar-nos no investimento, as exportações será saudável se chegarem a cerca de 50% do PIB. O investimento é muito mais hoje em dia do que era há 30 anos e baixou a sua percentagem no PIB agora. Deixe-me avançar aqui. O senhor acha que não vai ter o discurso esvaziado nesta frente da economia dos impostos e na frente financeira e social, além da questão do déficit, que está a 1,2, como já disse ontem o Primeiro-Ministro, e por este andar no próximo ano deverá ficar abaixo de 1%. Nesta frente financeira, na frente social, em que este Governo já fez devolução dos rendimentos que tinham sido retirados pelo anterior Governo, sobre taxa terminou definitivamente, as pensões aumentam. Na frente social... O senhor também acha que vai ter um discurso diferente e que pode acrescentar alguma coisa? Eu é que vou esvaziar o discurso aos outros com o que sei de políticas sociais. Como disse o Presidente da República há semanas, poucas pessoas saberão disso como eu, até pelo meu trabalho dos últimos 6 anos. E, portanto, quer na reforma da Previdência Social, da Segurança Social, quer na política de lares de proteção a idosos, quer nos cuidados continuados, nos paliativos, nos cuidadores familiares, quer na política de saúde, quer no trabalho, há uma coisa que eu não vou deixar. Do meu lado, continuar a atacar-se o ensino privado. Querer-se mudar a legislação laboral condicionando o investimento. Achar-se que o Serviço Nacional de Saúde só pode ser o serviço público. Aposta no terceiro setor também. Eu venho para mudar, mas não é dizendo que vou viabilizar governos do PS. É fazendo a alternativa. Porque eu não sou um líder que à partida acho que vou perder. E, portanto, penso como é que eu vou fazer para haver um governo em Portugal. Mas acha que é sintomático que se tenha falado mais do que é que se fará se perder do que se ganhar? Quem, eu? Acha que é sintomático haver muito... O que é que o PSD fará se perder? Se perder? Mas quem faz esse debate é o Dr. Rui Rio. Ele é que diz que o PSD está condenado a desaparecer. Eu agora já percebi porque é que ele diz isso. É evidente que se o PSD se puser sempre como muleta do PS, então iria desaparecer. Mas eu tenho a certeza que os militantes do meu partido não querem isso. Eles querem um PPD-PSD alternativa ao Partido Socialista, a construir uma alternativa reformista, moderada, coerente, determinada. É isso que eles querem. E o senhor diz que está obrigado a vencer, que se olha ao espelho e que diz que estás obrigado a vencer o Costa. E eu pergunto-lhe se está obrigado pelo partido, pelo país ou também pela sua sobrevivência política? Não, a última não conta. Pelo país e pelo partido. Pelos portugueses principalmente. Pelos que têm menos. Os que têm mais não precisam de mim. Não precisam do governo. Os poderosos, aqueles muito poucos que estão no topo dos rendimentos, não precisam. O que é preciso é romper com esta estagnação, com este equilíbrio do território. Falou 2004, não falou da Secretaria de Estado que eu pus pelo país. Fui o primeiro, ainda antes disso, que disse, olhem para o território todo. Portugal não é só Lisboa. E eu tenho essa convicção profunda. Na Misericórdia fiz o Fundo Rainha Dona Leonor, o primeiro provedor em séculos, para ter dinheiro para as misericórdias de todo o país, para construírem os seus equipamentos sociais. Mas deixe-me ir à viabilização do governo com o PS. Esta teoria agora, de que nós não podemos fazer isso, porque defendíamos, quando ganhámos as eleições, que o PS devia ter votado, deixar de passar o nosso governo, então e nós agora fazíamos o quê? Quando o PS forma governo, nós éramos coerentes com os nossos princípios e viabilizávamos o deles. Quando nós ganhávamos eleições sem maioria, o PS fazia a frente esquerda. É indiferente atirar para o colo da esquerda. Claro, isso não é responsabilidade nossa. Quando o PS mudar de líder, talvez, e vier dizer assim, olha, peço muita desculpa pelo que fez o Dr. António Costa, nós voltamos ao mesmo princípio, quem ganha eleições governa, aí podemos conversar. Até lá não,
e nem até lá, nem até cá, governos e acordos de governo com o Partido Socialista, nós não faremos. Com este líder do PS está claro como as coisas são. Falou da Santa Casa, deixa-me fazer uma pergunta rápida que gostaria que fosse claro nela. É rápido, que é algo que ainda não se percebeu. O senhor é a favor ou é contra a entrada da Santa Casa no Montepio? Isso é o atual provedor que tem de decidir. Mas o senhor Ele até a favor amanhã ou vai é contra? depor ao Parlamento, até por muita insistência, para que fosse amanhã, e ele é que tem de decidir. Eu pedi uma avaliação clara. O líder da oposição, o futuro líder da oposição, tem que dizer se é a favor ou se é contra ou não. Houve a hipótese, foi posta a hipótese de participar. A Santa Casa, com todos os provedores, olha, o Padre Melício, a doutora Maria Nogueira Pinto, Rui Cunha sempre fez aplicações financeiras. A questão de adquirir uma participação estratégica num banco, eu disse, se houver auditoria e avaliação à Associação Mutualista e à Caixa Económica Montepio, se entrarem muitas instituições da Segurança Social... Mas isso nós já sabemos. Isso nós já sabemos. Mas isso o que eu lhe perguntei é se o senhor é a favor ou se é contra. E era só esta resposta que eu gostava de ter de nesta matéria. Tudo o resto já explicou, não é? Claro, eu precisava da avaliação. Quando vier a avaliação, eu respondo. Aí, olha, é um único... Mas não é uma questão de princípio? Não é uma questão de princípio. Não, é uma questão de valor? Porque não. Valor, sim. Dentro dos valores prudenciais que o diretor financeiro da Santa Casa tinha indicado, genericamente, até aos 10% de capitais próprios, embora, em circunstâncias, a Santa Casa tem para aí 600 milhões de euros de capitais próprios, portanto, nunca mais do que isso. Estamos a acabar. É o atual provedor que sabe. Portanto, não se pronuncia, não diz se é a favor ou se é contra. Eu insisti, os provedores não decidem sozinhos. Estamos mesmo a acabar. Duas questões rápidas no final. O senhor foi muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa quando era comentador, na liderança do partido, o senhor era o rosto da oposição várias interna. Vezes um ao outro. Sim. E já está a antecipar um apoio à recandidatura, mesmo sem ele ter decidido recandidatar-se. E eu faço esta pergunta de uma forma muito clara, que é até que ponto é que esta sua posição pode ser vista como alguma incoerência da sua parte ou até algum oportunismo de estar a tentar colar a popularidade? A popularidade não é contagiosa, Clara. O doutor Marcelo, o professor Marcelo tem a sua popularidade, não há a mínima hipótese de passar para mim. Podem estar descansados. Eu é que tenho que lutar pela minha. E cada um luta pela sua. Agora, o próximo Congresso PPD-PSD será em 2020. Aí já estão os candidatos presidenciais em pré-campanha. E o PPD-PSD tem que ser o primeiro a dizer, se o professor Marcelo entender recandidatar-se, qual é a sua posição de princípio? Fica dito, não é matéria que me preocupa. Doutor, pergunta final. Muito bem. O senhor hoje já se consegue rir da famosa gafe do concerto de violino de Chopin? Já, então não. E eu sei que, entretanto, aprendeu a tocar piano. Piano e estudei violoncelo. E há alguma peça de Chopin que aprecie em particular ou que saiba tocar bem? Não, por acaso não. Eu é mais música romântica sempre. Toco essas músicas. Não toca Chopin Claro, também. Por que não? Talvez o Folle Temperier de Preludium de Bach, esse toque. De Chopin nunca aprendi, porque sabe, pronto, eu também vou aprendendo aquilo que o professor ensina. Mas ainda agora tem não aulas? tenho tido aulas, não tenho tido tempo. Agora ando no combate e na luta e cheio de força, entusiasmo e dedicação a esta causa que voltei a abraçar e da qual estou absolutamente convicto. Fazer bem às pessoas, contribuir para isso. Dr. Pedro Santana Lopes, agradeço. Muito obrigado, a presença Clara. Obrigado hoje pelo na SIC convite. para esta entrevista. Segue agora a sua campanha aqui em Pombal e no resto do país até às diretas que são no próximo sábado. Pedro Santana Lopes ou Rui Rio, um deles será o próximo líder do Partido Social Democrata. Ficam assim concluídas as duas entrevistas em 2 dias consecutivos.